8, verso 35 ao 39, é o texto que vamos estar usando para a nossa reflexão desta noite. Diz assim: Então, saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Algumas pessoas que tinham presenciados fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído demônios rogou-lhe que se retirasse com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém. Nós estamos aí terminando o mês de julho, iniciando o mês de agosto. O mês de agosto, mês das missões, e estamos nesse final de mês agora, para iniciar o mês das missões, lembrando que nós somos missionários. Porque Jesus Cristo, porque Deus nos deu uma missão. E a missão primordial que nós temos como discípulos de Cristo, como cristãos, é levar a mensagem de salvação em Cristo Jesus. E eu quero usar essa história, esse fato aí ocorrido com Jesus, para refletirmos sobre a nossa missão ou sermos missionários. Olhando para o texto, você conhece muito bem, então, a história do endemoniado gadareno. E essa história nós encontramos praticamente nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, capítulo 8, verso 28 a 34, Marcos 5, de 1 a 20 e Lucas 8, 26 a 39. Esse relato conta a história que, numa cidade tão pequenininha, porque no tempo de Jesus, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades. Então, é quase igual a nossa região, né? Uma cidade pequena perto de outra, até chegar a uma cidade maior. E a região onde estava Gadara era composta então de 10 cidades que se ligavam. Gadara, Damasco, uma outra cidade chamada Filadélfia, Rafana, Citópolis, Ipos, Dion, Pela, Galaza ou Gerasa e Canata. 10 cidades, formando uma micro-região de Decápolis, a região das 10 cidades. No texto que lemos, nós encontramos aí em Gadara, então, um homem que estava fortemente, horrivelmente aprisionado pelas forças das trevas. É isso que encontramos aí. As forças do mal não somente agiam na vida em redor dele, mas agiam dentro dele de maneira horrível e dominavam a vida dele, a existência dele. Não pense que essas forças do mal fazem parte do passado, não. São as mesmas forças que dominam o mundo atual, corrupto e pecador, no qual vivemos. Este mundo, a própria palavra de Deus afirma que está nas mãos do maligno. Vislumbramos a glória de Deus? Sim. Deus age nesse mundo? Sim. Mas lembre-se, por causa do pecado, o mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus. E nós que somos de Deus, sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, ter esse homem endemoniado, ou ter outras pessoas dominadas pelo maligno, pelo diabo, não é surpresa, não é incomum. Muito pelo contrário, é algo comum nesse mundo que jaz no maligno. Este mundo, ele é dominado por principados, potestades do mal. Quando se fala em principados, potestades, está se falando em governos de demônios. Efésios capítulo 6, verso 12. Porque a nossa luta, e agora a luta cristã, a luta de um cristão que, tocado por Cristo, teve seus olhos abertos,
seus olhos espirituais abertos, ele vislumbrou que ele estava perdido, a salvação está em Cristo. Mas não somente que ele está perdido, que o mundo inteiro está perdido. Tendo seus olhos abertos, Efésios 6,12, a nossa luta então não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões espirituais celestiais. Eu quero, na nossa caminhada, na nossa reflexão dessa noite, destacar aqui 3 coisas que fizeram de um homem cheio de espíritos das trevas em um missionário da luz. E o chamado que ele teve para ser um missionário da luz, eu quero refletir com você 3 lições que também servem para as nossas vidas, hoje, como aqueles que também saíram das trevas para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. E a primeira coisa que nós podemos pensar aqui é que aquele homem, ele foi liberto das trevas para a luz. No verso 35, a primeira parte, nós vemos o texto falar dele. Saiu do meio do povo, saiu o povo ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam aquele homem da onde saíram demônios. Demônios dominadores das trevas que reinam nesse mundo saíram de um único ser humano, daquele homem. Mas ele foi liberto desse reinado de trevas. Ele estava vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E foi tamanha a transformação que eles ficaram não maravilhados, mas aterrados, porque viram um grande poder sendo executado aí para vencer o terror das trevas. E nós? Em Colossenses capítulo 1, verso 13, a Bíblia diz que Cristo Jesus nos libertou do império das trevas. Ou mais propriamente, Deus nos libertou de um império de trevas e nos transportou, nos tirou com raiz e tudo, nos tirou com alicerce tudo para um reino, o reino do Filho do seu amor. Então essa mudança, esse transporte, essa libertação de um reino de trevas para o reino de luz, acontece ainda hoje. Aconteceu conosco ao entregarmos nossa vida a Cristo Jesus. E por mais que talvez não tenham visto essa tirada de maneira tão poderosa que é capaz de trazer medo a um coração por causa do poder tremendo que efetuou esse transporte, mas ele existiu. Ele existiu. A Bíblia afirma que se você está em Cristo Jesus, você não está mais aprisionado no império das trevas. Se você está em Cristo Jesus, você é liberto de um reino de trevas para um reino de amor. O reino do Filho do amor de Deus. É muito claro isso na Bíblia. Essa mudança de reino para quem está em Cristo Jesus. E aí então é visivelmente notado na pessoa do gadareno. E é tão poderosa essa transformação que o capacitou a ser não mais um escravo das trevas, mas um missionário da luz. Por quê? Porque ele experimentou, ele vivenciou nele uma libertação do poder das trevas. E ele foi levado para a luz. Do que Cristo te libertou? Porque quando falamos em encontro com Cristo, entregar a vida para Cristo, nós falamos de uma libertação. Libertação de coisas do maligno, de coisas das trevas. Sem essa libertação, não há mudança de reino. Do que Cristo te libertou? Na caminhada cristã, nós somos libertados. Na nossa caminhada. Do que Cristo está te libertando? Jesus te libertou e está te libertando para que você seja um missionário dele. Anunciando para o reino das trevas que existe salvação, que existe libertação. Mas essa salvação e libertação está na pessoa de Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós podemos ver, outra lição que podemos observar aí nesse texto, ainda no versículo 35, a segunda parte do versículo 35.
Aquele homem, quando ele é libertado das trevas, dos poderes das trevas, ele deixa de ser cego espiritual, surdo espiritual, mudo espiritual. Ele é ressuscitado espiritualmente pelo poder de Cristo Jesus. Ele não volta para a velha vida dele, nem para a vida, em primeiro lugar, do cemitério, dos sepulcros. E ele não volta imediatamente para a casa dele, para voltar para o serviço dele, para a família dele e tocar a vida dele como era antes de ser possuído de maneira tão horrível pelos demônios. Não. Olha o verso 35. Quando o povo saiu da cidade, porque ouviram falar que algo incrível aconteceu, quando chegam ali, eles veem o homem liberto. E como é que eles sabem que aquele homem está liberto? E foi liberto com um poder maravilhoso? Porque aquele homem está vestido, em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. O que significa uma pessoa se assentar aos pés do Mestre? Para que os discípulos se assentavam junto a Jesus? Para aprender dele, para aprender as palavras dele. Olha aí para o texto e veja que aquele homem liberto, ele se coloca aos pés de Jesus para ouvir as palavras de Jesus, para receber os ensinos de Jesus, que vão dar continuidade às libertações da sua vida. Posso até plagiar a palavra de Paulo, né? As palavras de Paulo. Ele vai ser transformado de glória em glória, nesse reino maravilhoso da luz, que é o reino de Jesus Cristo. Vai continuar transformações até o dia que ele será perfeito diante de Deus. Ele está ouvindo, aprendendo de Jesus Cristo. E nós? Fomos libertos? Aleluia, fomos! Onde estamos então? Porque precisamos estar, como aquele homem, aos pés do Mestre, aos pés do nosso libertador. Lucas capítulo 10 nos fala de outra pessoa que também um dia esteve aos pés de Jesus. E esteve aos pés de Jesus nesse sentido, para aprender dele, para ouvir palavras que valem a pena ser ouvidas, valem tanto a pena ser ouvidas, que certas coisas até de importância nas nossas vidas, é bom deixar de lado um pouquinho. Lucas capítulo 10, verso 38 em diante diz assim: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Já lembrou da história? Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Nas nossas correrias de vida, é difícil ouvir nesse sentido de dar atenção para aprender, para absorver e guardar o ensino. Se a gente ficar correndo muito nas nossas vidas, nos envolvendo com muitas coisas e não ter esse tempo de estar aos pés de Jesus, nós não aprendemos não. Porque muitas vezes, até dentro da igreja, na hora da mensagem, nossa mente pode estar trabalhando como Marta. E trabalhando tanto, que quando a gente sai do culto, pergunta: qual foi a pregação? Acho que o pastor falou que Deus é bom e o diabo é ruim. Cada nossa mente trabalhando. Não, a Bíblia fala: sente-se aos pés de Jesus, abra os seus ouvidos, abra o seu coração, como aquele gadareno, como Maria. Porque o versículo 40 diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que vem ajudar-me. Resposta de Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas com muitas coisas. É assim que estão os nossos corações nesse dia? Inquieto e preocupado com tantas coisas que não estamos aos pés de Jesus? Porque Jesus Cristo, de certa forma, dá um puxãozinho na orelha de Marta e diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aquele gadareno escolheu também a boa parte. Não voltar para casa logo, para voltar para o seu trabalho, para a sua família,
Antes disso, ele se quedou aos pés de Jesus para ouvir os ensinos de Jesus. Você tem se colocado aos pés do Senhor Jesus Cristo? Não somente para clamar milagres, para clamar cura, libertação, que são coisas importantes para nossas vidas, claro que são. Precisamos e cremos que Jesus Cristo faz isso. Mas a principal questão é que precisamos de algo que não nos será tirado. E o que não será tirado é a palavra de salvação e transformação, que só podemos receber quando estamos aos pés de Jesus. Você tem se colocado aos pés de Jesus para aprender dele, aprender a vontade dele, os ensinos dele, aprender de verdade? Ou você está correndo, tão atarefado de um lado para o outro e não está priorizando as coisas do reino de Deus? O gadareno foi feito um missionário porque ele, liberto por Cristo, separou o tempo devido e se colocou aos pés de Cristo Jesus. Como seu mestre, vai ensiná-lo. Ele foi curado, foi liberto, mas ele precisa de mais. Ele precisa das palavras de vida, vida eterna, que ninguém pode tirar dele. Ele sentou-se para ouvir a palavra de Jesus e aprender. Por fim, ele se tornou um missionário porque o próprio Cristo o comissionou, o chamou. Verso 39. Olha aí na sua Bíblia. Verso 39. Disse Jesus: volta para tua casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Interessante que, se você lembrar do contexto, o gadareno, depois de curado, e Jesus Cristo sendo expulso da região, Jesus Cristo entra no barco e ele quer ir com Jesus. Jesus, eu quero ir contigo. Eles estão te expulsando. Mas eu não quero ficar longe de ti. Eu quero te acompanhar. Se aquele gadareno fosse quem ia testificar de libertação dos demônios naquela região? Quem? Jesus Cristo não estava ali? A prova do poder libertador não estava ali? Porque o gadareno estava indo com Jesus. Jesus fala: não, você não vai comigo não. Volta para a tua casa. Aquele ex-endemoniado não foi atendido naquele pedido. Eu quero ir contigo, Jesus. Jesus falou: não, eu tenho uma missão para você. Fica. Eu tenho outros planos para você. Em Marcos capítulo 5, 19, Marcos registra assim as palavras de Jesus: volta para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor fez de bom para você. O que eu fiz de bom para você? Conta. Naquele dia, Jesus e o homem curado se separam. Separam para seguir direções opostas. Enquanto Jesus entra no barco e vai em direção oeste, aquele ex-endemoniado volta para sua casa, para a cidade, para a região leste, para Decápolis, as 10 cidades. Onde ele vai percorrer todas as 10 cidades, Marcos capítulo 5, 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, as 10 cidades, tudo que Jesus lhe fizera. E todos ficavam admirados. Que poder é esse? Mas não é isso que Jesus Cristo fala para nós também? Por exemplo, Marcos capítulo 16, verso 15. Disse Jesus a seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todos, a toda criatura, indistintamente. Se você é uma testemunha do bom, do bem que Deus faz em você, você não pode ficar calado, calada. Comunique isso e comunique a partir de onde? Da sua casa, do seu lar, da sua cidade. Quando falamos em missões e falamos: olha, você precisa ser um missionário, a primeira ideia que vem é: nossa, eu preciso descobrir para onde eu vou. Para a Europa, para a África, para a China. Mas a Bíblia diz: é para você ser um missionário. A começar da onde você está. É para falar de Jesus. Do que Jesus Cristo oferece a todo coração
machucado, doído ou dominado pelas trevas. Libertação, cura, salvação. Então eu te pergunto, você tem compartilhado o quanto o Senhor é bom para com você? Não precisa ser grandes coisas, não. Você fala e deixa o Espírito Santo de Deus agir. Se naquela época existiam pessoas horrivelmente dominadas pelo mal, hoje não é diferente. Hoje existem muitas pessoas, e não só pessoas, famílias cativas pelo diabo, cativas pelo pecado, pelo império das trevas. Essa é a realidade também de hoje. Esse texto fala de um homem cativo que foi liberto por Jesus. E liberto, ele foi para a sua família contar o que Jesus fez por ele. E o que Jesus falou a ele também, com certeza. Não somente ele ficou na sua família, mas ele foi tomado de tamanha alegria da salvação e disposição de outras pessoas serem salvas e terem essa alegria também, que ele foi para outras famílias. Compartilhou com outras famílias também. Parece que ele não podia se conter. Se antes ele era amarrado, dominado pelo mal, agora ele é livre. Mas livre para quê? Para ir anunciando as boas novas de salvação. Ele precisava anunciar Jesus Cristo. E você? E você com os seus? Você tem experimentado libertações que Jesus realiza na vida de quem se coloca aos seus pés? Você tem experimentado essas libertações? Você tem ouvido com atenção os ensinos de Jesus? Os desafios de Jesus à sua vida, quando você lê a palavra na sua casa ou em qualquer outro lugar? Quando você está na igreja, você tem ouvido, por uma ação do Espírito de Cristo, os desafios, os ensinos e a palavra de Cristo Jesus? Você tem falado aos seus e aos outros o que Jesus fez e faz por você? Assim como aquele homem, nós também hoje, libertos por Cristo, somos chamados, comissionados a sermos missionários. Porque em primeiro lugar em nossas vidas está o reino de Deus. Porque as demais coisas em nossas vidas, Deus vai estar cuidando e acrescentando. Que essa seja a sua experiência, se você se colocar nas mãos e aos pés de Jesus, sendo liberto e se enchendo da palavra de Cristo. Vai transbordar na sua vida de tal maneira que não tem como segurar. Tem que espalhar. Vamos orar? Vamos encerrar esse tempo que passamos com o Senhor. E vamos pedir que Ele nos ajude pela ação do Espírito Santo. Fiquemos em pé e oremos. Santo Espírito de Deus, como oramos pela manhã, oramos agora à noite também. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti porque essa obra é grande demais para nós. Porque esse chamado é maravilhoso, mas também nos traz grande responsabilidade. Precisamos de Ti, porque na nossa força não temos como realizar. Mas louvado seja o Teu santo nome, Senhor, que o Senhor está conosco, está ao nosso lado, não somente para nos firmar em Cristo Jesus, nos fazer segui-lo, mas também lembrar dos seus ensinos, praticando-os e anunciando. E qualquer obra do mal, vencemos no poderoso nome de Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão jamais contra o poder de Cristo Jesus. Ah, Santo Espírito, abre o nosso coração, nosso entendimento, para vermos essas verdades espirituais, para que possamos ir e indo te anunciar, e indo testificar de Ti, ó Salvador Jesus, e que assim Te honremos, e vivendo a alegria da salvação, continuemos firmes como missionários, cumprindo a missão para a qual o Senhor mesmo nos comissionou. Encerrando esse culto, então, ó Deus, lembrando dessas verdades da Tua palavra, Senhor, eu Te peço que a Tua graça, Jesus,
inunde as nossas vidas mais e mais. Que teu amor, ó Deus Pai, nos envolva sempre. Que as tuas consolações e poder do Divino Espírito Santo nos acompanhem todos os dias sobre nossas vidas, a tua igreja aqui, nessa cidade, neste mundo que testifica de ti e nossas famílias. É em teu nome, ó Trino Deus, que eu oro e agradeço assim. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma boa semana, aqueça o seu coração, mesmo que venha muito frio. Seja abençoado pelo Senhor. Amém.